Um dos maiores obstáculos a uma vida plena, harmônica, mais expressiva e significativa é o medo de perder. Sobretudo, o medo de perder alguém. O medo de perder alguém que nós dizemos amar. O medo de perder a esposa ou o esposo, os filhos, os amigos, o patrão, o empregado, o cliente. Esta emoção é a principal responsável pelo nosso sofrimento vital. O medo de perder é o medo de se tornar dispensável à pessoa com a qual nos relacionamos. O medo de perder se reveste de 1001 formas. Ele aparece sobre 1000 disfarces. Medo de ser criticado por alguém, medo de que falem mal de mim, medo de que me humilhem, medo de ser abandonado, medo de ser rejeitado, medo de não ser importante, medo de não ser ilustre, medo de ser menosprezado, medo de não ser amado, medo da solidão. E tudo isto pode ser designado mais claramente por uma palavra: ciúme. O ciúme é o medo de não ter alguém, de não possuir alguém, de não vir a ser dono de alguém. Na relação ciumenta, eu me coloco a mim e ao outro como objeto. Nesta relação, pessoa e coisa são a mesma coisa. No ciúme, temos medo de ser, algum dia, considerado inútil, dispensável a outra pessoa. Esta é a emoção do sofrimento, a emoção do apego, a emoção da relação confusa, misturada, dependente. E o que agrava é que na nossa cultura aprendemos o ciúme como sendo amor. E é justamente o contrário. O ciúme é o oposto do amor. Na relação amorosa existe identidade. Eu sou independentemente de você. Na relação ciumenta, por outro lado, na relação objetal, perde-se a identidade. Eu sem você não valho nada. Você é tudo para mim. O amor é solto, é livre, vem da querência íntima. Está diretamente ligado ao sentido de liberdade, de opção, de escolha. O ciúme prende, amarra, condiciona, determina. Com esta emoção eu já não sou eu. Sou o que o outro quer que eu seja. E eu sou o que o outro quer que eu seja para que ele também seja o que eu quero que ele seja. No ciúme há um pacto de destruição mútua, em que cada qual usa o outro como garantia de que não estará jamais sozinho. Eu me abandono para que o outro não me abandone. Eu me desprezo para que o outro não me despreze. Eu me desrespeito
para que o outro não me desrespeite. Eu me destruo para que o outro não me destrua. O ciúme é o medo de ser dispensável a alguém. E o mais grave talvez esteja aqui. Nós passamos a vida inteira com medo de nos tornarmos um dia para os outros o que nós já somos, totalmente dispensáveis. O homem é, por definição, dispensável, transitório, efêmero, o que passa. Isto é muito real. Em todas as relações que hoje nós temos, nós somos substituíveis. O mundo existiu sem nós, está existindo conosco e continuará a existir sem nós. Nós somos necessários aqui e agora, mas seremos dispensáveis ali e depois. O medo de ser dispensável a alguém é o mesmo medo da morte, que também é real. O medo da morte é o ciúme da vida. É a vontade real, falsa, de sermos eternos, permanentes e imutáveis. O medo de perder nos leva a entender que as coisas só valem a pena se forem eternas, permanentes, duráveis. Uma relação só tem valor nesse caso se eu tiver garantia de que sempre será assim como é. E como tudo é transitório, como tudo é mutável, como tudo é passível de transformação, o medo de perder me leva a um estado contínuo de sofrimento. As consequências do ciúme são muito claras. Se eu tenho medo de que me abandonem, de me tornar dispensável a alguém, de que não me amem, ao invés de eu fazer tudo para ser cada vez mais, para ser cada vez melhor, eu vou gastar toda a minha vida, todas as minhas energias para provar aos outros que eu já sou o mais, que eu já sou o melhor, que eu já sou o primeiro. Ao invés de empenhar esforços para ser um marido, por exemplo, cada vez melhor, um filho cada vez melhor, uma esposa cada vez melhor, um pai ou mãe cada vez melhores, um chefe cada vez melhor, um empregado cada vez melhor, eu gasto as minhas energias para provar à minha mulher, aos meus amigos, aos meus filhos, ao meu marido, ao meu chefe, ao meu empregado, que eu já sou o melhor pai do mundo, o que é mentira. O melhor marido do mundo, o que é mentira. A melhor esposa do mundo, o que é mentira. O melhor amigo do mundo, o que é mentira. O melhor chefe do mundo, o que é mentira. O melhor empregado do mundo, o que é mentira. E assim por diante. O ciúme me conduz ao delírio de onipotência. Os meus atos, as minhas iniciativas, o meu falar, o meu comportamento, as minhas considerações, tudo é para mostrar aos outros que eu já sou bom, forte, inteligente, capaz e perfeito. Aqui está a diferença básica, fundamental, entre o medo de perder e a vontade de ganhar. O medo de perder é assim: ganhei, ninguém vai me tomar, gastarei todas as energias para defender o que eu já possuo, para conservar o que já ganhei.
Eu cheguei ao ponto máximo, só tenho que perder. A vontade de ganhar, por outro lado, é assim. Estarei sempre ativo, descobrindo as oportunidades do ganho. Procurarei ganhar cada vez mais, ao invés de me preocupar com possíveis perdas. O que eu tenho de mais sagrado é a minha própria vida. Esta eu já vou perder. Todas as outras perdas são secundárias. O medo de perder é reativo, defensivo, justificativo. As pessoas ciumentas estão sempre com um pé atrás, outro na frente. Sempre se prevenindo para não perder. Sempre se preparando, sempre conservando. As pessoas com vontade de ganhar estão sempre ativas, sempre optando, arriscando. O medo de perder é a vivência do futuro. É a vivência antecipada do futuro. É a pré-ocupação. A vontade de ganhar, por outro lado, é a vivência do presente. É a vivência da beleza do presente. Em tudo, a cada momento, existem riscos e existem oportunidades. No medo da perda, a pessoa só vê os riscos. Na vontade de ganhar, a pessoa vê os riscos, mas, sobretudo, vê também as oportunidades. Cada momento da vida é um desafio para o crescimento. A vontade de ganhar a que me refiro não significa ganhar de alguém, mas ganhar de si mesmo, ser cada vez mais. Estar sempre disposto a dar um passo à frente. Estar sempre disposto a crescer um pouco mais. É importante termos sempre para nós que hoje nós podemos crescer um pouco mais do que éramos ontem. Descobrir que ninguém chegou ao seu limite máximo, que a idade adulta não significa que chegamos ao máximo de nossa potencialidade. Não existe a pessoa madura. Existe sim a pessoa em amadurecimento. Todo o nosso sofrimento vem de uma paralisação no crescimento pessoal. E cada um de nós sabe muito bem onde paralisou, onde a nossa energia está bloqueada, onde não está havendo expansão da nossa própria energia. Eu ainda não vi até hoje um relacionamento se deteriorar sem uma presença marcante do ciúme, do desejo de ser dono da outra pessoa, de uma ânsia de mais poder e controle sobre os pensamentos, os sentimentos e as ações da pessoa a quem dizemos amar. O ciúme é a doença do amor. O ciúme é a ausência do amor. É um profundo desamor a si mesmo e, consequentemente, um desamor ao outro. Pelo ciúme, eu estabeleço uma relação dominador versus dominado. O ciúme é a dor da incerteza com relação aos sentimentos de alguém no futuro. É a raiva de não possuir a segurança absoluta do relacionamento no futuro. É a tristeza de não saber o que vai acontecer amanhã. Aliás, o que dói no ciúme é a insegurança do futuro. É a insegurança do desconhecido. A loucura está aí. Passar a vida inteira tentando conseguir o que jamais conseguiremos: segurança. A segurança não existe. Não existe em nada. Ser seguro não significa acabar com a insegurança, mas aceitá-la como inerente à natureza humana.
ninguém pode acabar com o risco no amor. Por isto, só é possível estar em estado de amor se eu sei estar em estado de risco. Nós desperdiçamos o único momento que temos, que é o agora, em função de um momento inexistente, o futuro. Parece que as pessoas só valem para nós no futuro. Eu não curto hoje o relacionamento com a mulher, com os filhos, os amigos, sofrendo pela possibilidade de um dia não ser querido por eles. O filho, por exemplo, parece que só nos é importante amanhã, quando crescer, quando formar, quando casar, quando trabalhar, etc. Até hoje ainda não conheci um pai preocupado com o futuro dos filhos que estivesse brincando com eles. Em geral não têm tempo porque estão muito preocupados em assegurar-lhes um futuro brilhante. O ciúme é a incapacidade de viver a gratuidade da vida hoje. Hoje é o primeiro dia do resto da nossa vida, querendo ou não. Hoje estamos começando. E viver é considerar cada segundo de novo. A cada dia o seu cuidado. O medo do que pode me acontecer tira-me a alegria do estar aqui e agora. O medo da morte tira-me a vontade de viver. O medo de perder alguém tira-me a beleza do estar com ela agora. Aliás, quando se tem medo de perder alguém, é porque imaginamos que as pessoas são nossas. Ninguém pode perder o que não tem. E nós sabemos que ninguém é de ninguém. Cada pessoa é única e exclusivamente dela mesma. Este é outro falso. Eu posso perder um livro, um isqueiro, um baralho, uma bolsa, jamais uma pessoa. Um sinônimo para o medo de perder é a obsessão no primeiro lugar. O que é a obsessão no primeiro lugar? É eu me colocar nos ombros a tarefa impossível de ser sempre o primeiro em todos os lugares e em todas as circunstâncias. Se em casa quero ser o primeiro, no trabalho quero ser o primeiro, numa reunião quero ser o primeiro, no futebol o primeiro, num assunto específico, o primeiro. Em outro assunto, o primeiro. O primeiro lugar é amarelante, deteriorante, ao passo que o segundo lugar é esperançoso, é enverdejante. Pois quando alguém chegou ao cume da montanha, só lhe resta um caminho: começar a descer. No segundo lugar, ainda tenho para onde ir, para onde crescer. A postura do segundo lugar me leva ao crescimento contínuo. Por que você não se decreta em segundo lugar, mesmo quando esteja ocupando, socialmente e eventualmente, um primeiro lugar? E segundo lugar, não em relação a outros, mas em relação a você mesmo. Ou seja, ainda tenho por onde crescer e melhorar. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque teve a humildade de se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios do mundo. Em sabendo receber, tornou-se grande. Se ele quisesse ser o primeiro, alguns centímetros acima de todos os rios, não seria mar, mas ilha.
Toda a sua água iria para os outros e ele estaria isolado. E além disso, a perda faz parte. A queda faz parte. A morte faz parte. É impossível viver satisfatoriamente se eu não aceito a perda, a queda, o erro e a morte. Precisamos aprender a perder, a cair, a errar e a morrer. Não é possível ganhar sem saber perder. Não é possível andar sem saber cair. Não é possível acertar sem saber errar. Não é possível viver sem saber morrer. Em outras palavras, se eu tenho medo de cair, o andar é muito doloroso. Se tenho medo da morte, a vida é muito ruim. Se tenho medo da perda, o ganho me enche de preocupações. Esta é a figura do fracassado dentro do sucesso. Pessoas que quanto mais ganham, quanto mais melhoram na vida, mais sofrem. Para a pessoa que tem medo de ficar pobre, quanto mais dinheiro obtém, mais preocupadas ficam. Para a pessoa que tem medo do fracasso, quanto mais sobem na escala social, mais desgraçada é a sua vida. Em compensação, se você aprende a perder, a cair, a errar, ninguém o controla mais. Pois o máximo que pode acontecer a você é cair, é errar, é perder, e isto você já sabe. Bem-aventurado aquele que já consegue receber, com a mesma naturalidade, o ganho e a perda, o acerto e o erro, o andar e a queda, a vida e a morte.